Antes de tudo existir, alguém já mandava em tudo. Nada surgiu por acaso, nada. Se isso é verdade, sua vida não é um erro. Pois é, hoje nós estaremos lendo o texto sagrado no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de números 1 ao 3. O texto sagrado nos diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vejamos que a palavra nos diz aqui que esta palavra, esse verbo, ele era existente desde a eternidade. Estamos falando aqui de Jesus, o Filho de Deus. O texto sagrado nos diz que mesmo antes de tudo existir, ele já existia. Então, falando aqui da eternidade da sua existência. Então, o verbo eterno, ele é divino. Então, o verbo eterno divino, o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? O prólogo aqui do Evangelho de João, ele faz um link com o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então há um link aqui da existência eterna do nosso Deus, do Filho de Deus. Então, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, dependendo aí da tradução que você lê, que nós estamos lendo. Então, a existência de Jesus é antes mesmo do tempo, antes do que? Antes do medo, antes da escassez. Ele já estava lá. Ele já estava lá. Então, quem existe antes de tudo, controla tudo. Ele tem o controle de tudo, porque ele é um ser existente, antes desse tudo visível e do invisível existir. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é a expressão bíblica exatamente essa. Aqui não há disputa, há poder unificado, segurança total. Logo, quando nós enxergamos isso, instintivamente nós procuramos algo maior para confiar. E nós aqui, olhando o texto, nós procuramos exatamente Jesus, que ele é o maior. Podemos depositar a nossa confiança nele. E o texto entrega isso em uma frase. Qual que é a frase que o texto nos entrega esta verdade? O que o texto nos diz? Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. Todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. Todas, inclusive você e eu, que vos fala, fomos criados por ele, fomos feitos por ele, somos feitura dele. Todas as coisas. Nada na sua vida e na minha vida surgiu sem passar por ele. Ele é a existência de tudo. Sem suor, sem dor, nem história. Sua história, a minha história, a nossa história surgiu nele. Nem o seu futuro. Tudo isso surgiu por ele. Não fique imaginando aí que o nosso suor, a nossa história e o nosso futuro não tem uma origem nele. Tem uma origem nele, sim. Originária nele. Se ele criou tudo, se Jesus, com Deus no princípio, criou tudo, ele também é absoluto. Absoluto. Ou você vive como obra do acaso? Eu acredito que não. Você crê num ser maior. Você crê num algo maior, superior. E é exatamente o nosso Deus, que nesta manhã é superior, é maior. O desperta para viver como criação intencional. Que esse texto sagrado fale nesta manhã conosco. Ele criou todas as coisas, ele criou tudo, ele criou a mim, criou a você. E sabe que nós somos criaturas suas e que necessitamos depositar nele esta confiança. Esta confiança. Veja que o pastor comentarista, o Douglas Batista, ele escreve aqui e diz, olha, o prólogo de João
18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o verbo, João 1, parte 1. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1 e 1, e claramente ensinam que o verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade, que é só Deus que possui. E assim como Deus possui, Jesus é Deus. Esse princípio da eternidade está com Jesus. Jesus é um ser eterno. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que as boas mãos de Deus permaneçam estendidas sobre as nossas vidas, falando fortemente aos nossos corações, no nome de Jesus. Eu quero orar, vamos orar juntos? Quero orar por você nesta manhã de segunda-feira, primeiro dia da semana. Estamos aqui começando mais uma segunda-feira abençoada na graça do Senhor nosso Deus. Querido Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã, pelo Senhor ser eterno, pelo Senhor ter nos criado, pelo Senhor ter criado todas as coisas que existem e que está disponível ao nosso usufruto. Jesus, nos dê uma semana abençoada por Ti, debaixo das Tuas mãos, nos dando graça, sabedoria e saúde para continuarmos Te servindo e olhando para o Senhor como é o nosso Criador e que nos controla e que nos dá diretrizes, nos norteia a Te servir, a estar diante de Ti. Pai, essas pessoas que ouvirão esta mensagem, que assistir essa mensagem, esse vídeo, Senhor Deus, que sejam também abraçados pelo Senhor nesta manhã. E aqueles também que não puderam assistir, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com pessoas que você entende que necessitam ouvi-la. Curta, comente, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo, para que ela seja abençoada por Deus e que o nome de Deus seja glorificado. Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.